Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Não deu tempo de trocar a frente do altar porque a nossa sacristia está reformando e não deu para abrir o armário. O texto de hoje é um texto extremamente importante. O dia em que João Batista foi degolado. É para a gente entender um pouco a história. Quando Jesus nasceu, existia o rei Herodes, que ele era chamado o Grande. Esse rei Herodes era uma figura diabólica. Ele teve várias mulheres, vários filhos. E alguns destes filhos ele também deu o nome de Herodes. Quando ele estava próximo de morrer, ele chamou os 3 filhos, chamado Herodes também, Herodes Filipe, Agripa e um outro, dividiu o reino e deu um pedaço para cada um deles. Cada um se tornou rei de um dos pedaços do reino de Israel. Um desses, filho dele, do grande Herodes, teve uma filha chamada Herodíades. Herodíades se casou com o tio dela, também chamado Herodes. Com o tio dela, ela teve uma filha chamada Salomé. Mas este, que era marido e tio dela, era um homem meio fraco, que não estava conseguindo reger direito o reino. Ela se separou desse tio e se casou com o outro, porque o outro era mais violento e era mais forte. Ela se casou então com este Herodes que nós vimos hoje, que era tio dela também. João Batista, conhecendo toda a situação e a realidade do seu país e do seu rei, ele sempre batia na tecla dizendo: o rei tem que ser exemplo para o povo. E você não é exemplo de nada, você está casado com a sua sobrinha. Batia na tecla e exigia que ele largasse dessa vida e voltasse a uma vida reta, né? Mas o rei era fraco também e tolo. Continuou então casado com esta mulher, Herodíades, sua sobrinha. Aí aconteceu esta festa que nós vimos hoje, era aniversário dele, e a sobrinha dançou. Depois que ela dançou, ele fez uma promessa idiota: olha, mesmo que você me pedisse metade do reino, te daria. E se ela pedisse? Ele teria que dar. Ele prometeu diante de todos os convidados, mas por causa da fraqueza dele e das brechas que ele vai colocando na sua vida, o mal vai se instalando. O mal vai se instalando na vida dele. A mulher Herodíades, aqui uma mulher terrível, vai crescendo o seu poder e a sua força do mal, né? Tanto que ela recebe vitoriosa nas mãos a cabeça de João Batista. O mal vai crescendo e alguns vão perdendo a vida. Toda essa história, ela é justamente para dizer para cada um de nós: a Salomé que dança é o diabo que ronda. Ele ronda ao redor de nossas vidas, esperando o dia oportuno. O Evangelho diz hoje: no dia oportuno, o aniversário de Herodes, Herodíades pediu a cabeça de João. E é assim que acontece. Se nós dermos brechas ao diabo, com a nossa vida, com a nossa fraqueza, com a nossa miséria, com a nossa preguiça, com a nossa o deixar, não, deixa aqui que tem, todo mundo faz, vamos lá. Se a gente deixa, o diabo só precisa de um dia oportuno. E no dia oportuno, ele corta a nossa cabeça sem dó nem piedade. E é por isso que o Senhor nos chama sempre para estar com Ele, para ficar com Ele, para fazer a vontade dEle, para cumprir os mandamentos, para viver o bem. O Senhor não está fazendo isso, não é porque Ele quer que nós sejamos escravos dEle. Deus está fazendo isso porque Ele sabe que se nós não estivermos aos pés do Senhor, com certeza nós estaremos aos pés do diabo. E é só por isso. O Senhor nos quer para Ele porque Ele nos ama e Ele nos quer dar a vida. Mas para isso a gente também vai ter que lutar. Faltou pouco para esse Herodes se tornar um grande homem. Ele escutava a voz de João, as coisas que João falava mexia no coração dele.
e ele ficava na dúvida, ficava perdido. Ele gostava de ouvir João Batista falar. Quando Jesus apareceu no cenário, que Jesus começa a falar, ele fala: mas será que foi João que ressuscitou? Porque eu mandei matar João. Ele ficava na dúvida, ele escutava as coisas de Jesus, via os milagres que Jesus fazia, escutava as pessoas falando as coisas e tal, e ele ficava e ele não conseguia, não deu passo. E é justamente isso que Deus quer de nós. Dê o passo. Escute com os ouvidos, mas escute com o coração. Volte para Deus, porque Ele é a nossa única chance que nós temos de nos salvar. Ele nos quer justamente porque, se nós não formos servos de Deus, seremos escravos do diabo. Todo mundo tem um dono. Todo mundo. Só Deus não tem dono. O resto, todo mundo tem dono. E só se nós não formos de Deus, nós seremos do diabo. Esta é uma realidade natural. É por isso que quando nós rezamos a Virgem Maria, né, eu me consagro como coisa e propriedade vossa. Mas Deus, na sua bondade, quando nós nos colocamos como coisa e propriedade da Virgem Maria, como coisa e propriedade do Sagrado Coração de Jesus, como coisa e propriedade de Deus, Ele, na sua bondade, nos transforma em filhos. Mas é Ele que faz isso. Coloquemo-nos diante do Sagrado Coração de Jesus, nos escondamos dentro das suas chagas, porque o diabo dança procurando o dia oportuno.